É isso aí, galera, com vocês, professor Alex. Estamos hoje numa revisãozinha de história. Junto com vocês, eu sou da Química, professor Rodrigo Navarro de História. E aí, moçada? E a professora Vanessa de Português. Nós juntos vamos fazer aqui um apanhado em relação ao Sudão. Ouviu falar agora em outubro? Teve golpe de Estado no Sudão. Mas Alex, por que isso acontece? Por que a África tem sempre alguém ali que dando um golpe de Estado? Bom, quem vai responder isso aí para vocês é o professor Rodrigo, junto com a professora Vanessa. Contribuição da África, movimentos sociais, colonialismo, neocolonialismo, história europeia, história da África. Quer fazer uma revisão para o Enem? Quer fazer uma boa prova de história? Se liga aqui. Vem com a gente. É Já dá like, hein? Olha aí. Aproveita e embalou. Like. Então é o seguinte, com vocês, professor Rodrigo Navarro, na minha opinião, um dos melhores professores de história do Nordeste. Show, presta atenção, hein, galera? Do Nordeste, professora Vanessa, uma das craques da parte de português e redação. E eu vou deixar com eles aqui as respectivas apresentações. Bom, moçada, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo ajude para você fazer uma boa prova no Enem de História, ou Geografia, ou Conhecimentos Gerais e você ficar antenado no que está acontecendo. Né? A gente faz a história é feita por homens, então a história é construída, ela não é feita de um instante, ela é um elo de uma corrente. Então, tudo isso vai ter um porquê. Se o Sudão está acontecendo isso lá agora, está tendo esse golpe, está tendo esse turbilhão de problemas lá, há um porquê, e esse porquê está no passado. Né? Nós vamos entender um pouco isso, chegar a esse consenso, de chegar ao momento em que o Sudão está nesse turbilhão. Tá? E nós vamos ver todos os movimentos humanos, né? De europeus, de americanos e de próprios africanos para o acontecimento chegar onde aconteceu, né, há algumas semanas, esse golpe de Estado no Sudão. Professora? Gente, se liguem, prestem bastante atenção no que a gente vai falar, porque a gente não vai ficar engessado, a gente vai trazer um panorama geral para você entender. E aí, se liguem nas diferenciações e nos aspectos que a gente vai trazer. O professor Rodrigo está falando do Sudão e trazendo para que você perceba isso que ele traz, né, de ser uma corrente, de ser um elo. Então aconteceu ali no final do século XIX questões que fizeram com que a África se tornasse o que ela é hoje, divisões, né, pelo Tratado de Berlim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entrar nesse assunto, mas o que aconteceu? As potências europeias, num determinado momento da história, qual era o contexto ali? Segunda Revolução Industrial, marca isso bem, Segunda Revolução Industrial. O professor Rodrigo vai falar um pouco como é essa revolução. Então, nessa Segunda Revolução Industrial, nesse contexto, né, várias coisas foram acontecendo para que potências europeias dividissem a África, repartissem a África, né, para colonizar, dominar e explorar, né, a África em vários aspectos. Eu vou passar agora para o professor Rodrigo e aí a gente vai fazendo essa troca aqui. Bate bola. Primeira pergunta aqui para os dois, começando pelo Rodrigo, passando aqui para a professora Vanessa. Vamos lá. Primeira pergunta. O que o golpe no Sudão, teve um golpe em outubro, certo? Vai lá. É 25 de outubro. 25 de outubro, o Sudão foi um golpe, né? Então, o que aconteceu? Militares tomaram o poder. Como é que se chegou a isso? Aí vem a primeira pergunta. O que o golpe no Sudão nos revela e ainda nos relembra do esfacelamento da África no século XIX? Vamos lá. Eu falei para vocês que a história é um elo de uma corrente, né? Então, vamos para esse elo do século XIX. No final do século XIX, como bem a professora falou, há a Segunda Revolução Industrial. A primeira acontece no século XVIII, 1760, né? E essa primeira vai revolucionar, claro, o modo de produção. Já na segunda, vão mudar algumas coisas, né? A produção é bem maior, a mão de obra tem que ser maior também para essa produção ser maior, as máquinas são diferentes, os meios para conquistar novos mercados consumidores serão diferentes também, né? Então vamos usar o que? Nós precisamos de 3 coisas para alimentar a indústria. Primeiro, máquinas, óbvio. Segundo, mão de obra. Terceiro, matéria-prima. A partir daí eu vou
ganhar um quarto, que é o quê? Pessoa que compre o meu produto. Eu preciso de um mercado consumidor. Né? Então eu vou achar isso aonde? Vou achar num continente frágil, despreparado, aspas, tá? Em relação bélica, em relação a armas. Né? A Europa era muito mais mecanizada e belicista, né? Do que a própria África, que ainda tinha resquícios tribais, né? De armas ainda tribais, obsoletas para uma guerra contra a Europa. Mas um continente Né? rico em matéria-prima, Então, mão de obra barata. Isso. Então eles vão como ela falou no Tratado de Berlim, a Conferência de Berlim, tanto faz, né? Eles vão se unir às grandes potências. E se você já jogou War, você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Cada um bota uma peça onde acha que deve ser. E é do mais forte para o mais fraco. O mais forte vai dizer, vamos dizer, os mais fortes, Alemanha, Inglaterra, França, vão escolher os melhores lugares. Né? Vão escolher as melhores posições, os países onde tem mais o que? Matéria-prima, como a professora falou. Né? E mais mercado consumidor também. Só um detalhe. Eles vão com a ideia, que o professor também pode até completar, essa ideia de civilização. Vão civilizar vocês. Mas é muito fácil eu civilizar dominando. Dizendo que você não é civilizado, mas eu vou te dizer como faz. E eu te dizendo como faz, eu automaticamente estou lhe subjugando. Estou deixando você abaixo de mim. Então essa foi uma desculpa, né? Desculpa, sim. Para poder a Europa invadir. Não foi invadir, entre aspas, foi invadir mesmo. Não, assim a gente não pode nem falar invadir, foi tomar. Foi tomar. É tomar. De forma violenta. E isso tudo é uma justificativa para a dominação. E a dominação ela acontece em vários aspectos. Tanto como o professor Rodrigo traz pra gente maravilhosamente, aí dando exemplo de uma coisa que está muito próxima de vocês, que é um jogo, né, de tabuleiro, aí, o War, né? Mas também pela linguagem, né? Então o domínio, ele é completo, ele é violento, né? Por meio das forças armadas, mas ele também se dá de uma outra maneira, né? Que o europeu ele faz isso desde lá da primeira colonização, que é catequizar, que é colocar a sua língua, né, impor a sua língua, então, né, e isso constrói uma nova forma de se olhar, uma nova forma de se pensar, né, então ele também constrói essa inferioridade de várias maneiras. E assim, professora, eu estava até vendo com o professor Alex, a gente vê da assimilação e do distanciamento, lembra? Não lembro. Não, alguns países, os mais ricos, né? Vou dizer que eu lembro, depois pergunta e eu danço. Não lembro. Explica aí. Mas finge que lembra. Então assim, eles tinham os dois tipos de colonização na África. Opa, colonização, eu já ouvi isso. Já você ouviu lá em Grandes Navegações. Mas agora você vai falar não colonização, vai falar neocolonização ou imperialismo. Não tá? confunda, isso cai no Enem, ó. Certo? Então, esses dois... Anota aí, ó. Esses dois estilos de neocolonização, uma era de assimilação. O que era da assimilação? Você chegava e você impunha seus costumes, os costumes europeus, os costumes cristãos, né? Então você mudava a cultura daquele local. Já o do distanciamento era simples, deixavam as tribos do jeito que viviam, só que elas eram dominadas. Vocês vão fazer o que eu estou mandando, não mude sua tradição. Geralmente os países mais ricos faziam isso, um distanciamento, para não mistura, por acharem que eles eram inferiores. O da assimilação já era uma forma, eu vou dizer assim, mais humana de colonizar, talvez, mas era menos trabalhosa, porque eu já impunha com a força a minha cultura, e sua cultura é errada e vai ser erradicada. Né? Então, assimilação e distanciamento. Foram os dois modos que ocorreram na África. Isso, né? na neocolonização. Isso. Anota aí. Isso, galera. Colonização é um processo diferente do imperialismo. Então, se liga nisso. Ó, professor, se eu falar alguma coisa aqui errada, professor de História me ajuda aqui. Então, quando a gente pensa em colonização,
Portugal e Espanha, que naquele momento, 1500, eram as potências europeias, e aí a colonização ela se dá por um motivo diferente do imperialismo. A colonização, então, eles vão ali parando, conquistando alguns territórios, mas é só para poder ter um lugar de passagem, porque o que eles queriam mesmo eram rotas marítimas, né, para poder conseguir fazer o comércio de especiarias. Na Índia, que eles tinham que passar toda a Fazer costa isso. africana, então era diferente. Isso é colonização, vai cair isso no Enem, já caiu várias vezes. E imperialismo é outra coisa, é um outro momento da história, segunda Revolução Industrial. Então o tempo também é diferente, né? Totalmente, séculos. O colonialismo é século Isso. 16 e o neocolonialismo 19. Segunda metade. E foca nisso aí que o professor Rodrigo falou, hein, galera? Não perde isso aí de vista. O formato ali, o contexto da Revolução Industrial é diferente. O que eles queriam? Matéria-prima, eles queriam outras questões, eles queriam mão de obra barata, tá? E mercado consumidor. Então, outro momento. Anota. Já no colonialismo do século XVI, eles queriam especiarias. Ponto. Tudo bem. E o Sudão? Cadê o Sudão? Cadê o Sudão nessa história? Por quê? Eu estou falando aí que o europeu chegou na África, dominou e tal. E o Sudão? Cadê o Sudão? Na conferência de Berlim, como eu falei no OR, né, a gente vai ver o seguinte: eles vão pegar e vão colocar suas dominações lá. Se você pegar o mapa da África, em alguns lugares são linhas retas. Como eu demarquei aqui, esse lado é meu, esse lado é seu. Como essas marcações, com esses limites. Você lembra do mapa da África? Você não lembra do mapa? Vamos usar o efeito especial, porque aqui é tecnologia, rapaz. É tecnologia de ponta pra você, ó. Aqui é só aqui que tem. Vamos aproximando, dá o zoom. Dá o zoom aí, olha o zoom aí, ó. E você vai ver até, você vai ver na sua telinha aí o mouse. Tá vendo o mouse, ó? Pronto, olha só as linhas. Olha a linha aqui do Egito reto. Olha aqui, ó. Aqui no Mali. Olha aqui. Na Argélia. Olha aqui embaixo. Linhas retas. E eram mais retas do que essas, né? Porque foram mudando após. Parece um quebra-cabeça, né? Isso, é minha parte, a sua parte. E daqui você não passa. Nesse probleminha aí. Gostou do efeito especial? É só aqui, cara. Aqui. Não adianta sair pra Globo, essas coisas. Hollywood. Esquece Hollywood, efeito especial de ponta é aqui. Bollywood também nem fala. No caso aí, você vai ver isso e vai notar que, peraí, se então são retas, não respeitam denominações ou tribos ou etnias, não respeitam isso. Então, esses lugares colocaram tribos inimigas juntas e separaram tribos aliadas. Vamos perceber. Porque na realidade eles não estavam nem aí, eles queriam, esse aqui é meu, É né? meu. Quem tá ali... Isso favorecia a colonização, porque um povo em conflito é incapaz de lutar contra um inimigo em comum. Não é interessante para eles, né? Não tinha unido. Você conquista dividindo. Claro. E apoiavam inclusive líderes, né, professor Rodrigo? É isso, eles viam os líderes que para eles eram mais interessantes eu vou me aliar a essa tribo, porque essa tribo no olhar deles era mais, vamos dizer, acessível e mais forte para enfrentar outra tribo. E assim eu dominaria essa região. O inimigo do meu inimigo automaticamente se torna meu amigo. E esses conflitos tribais tem até hoje, galera. Não se iludam. Essas tribos são milenares. Esses conflitos tribais na África tinham também, inclusive religiosos. Isso, muito. Religiosos, que a gente né? vê muito na mídia, né? Então, lá no colonialismo, lá nas grandes navegações, já tinham. Os próprios europeus, leia-se europeus aí, espanhóis e portugueses, principalmente portugueses, depois ingleses e franceses um pouco, eles chegavam na África, se aliavam a tribos grandes, maiores e mais poderosas da região onde eles tinham feito as feitorias e pequenas colonizações, povoamentos. Eles faziam amizade de darem até títulos de nobreza para alguns desses líderes africanos. Um modo de domínio, né? De domínio e de amizade. Certo. Então tratavam de igual para igual. Não tinha distinção de cor ou de raça. Mas
as tribos que conquistavam, a tribo que conquistava as outras tribos menores e pegavam soldados prisioneiros que se transformariam em escravos, eram vendidos para os portugueses. E a partir daí você já não tem mais nome, você é um objeto. Aí vem a escravidão, né? A escravidão é milenar na África, só que a escravidão que foi feita pelos europeus já é de outro contexto, né? Então, totalmente diferente. Muito mais cruel, muito mais violento, sem possibilidade nenhuma de você conseguir sair dessa condição de escravizado, né? Na África era totalmente diferente essa forma de escravidão, sim, né? Porque você poderia conseguir pagar e sair, você poderia passar alguns anos e depois você saía quando você pagasse essa dívida de guerra, algo do tipo, né? Mas a escravidão aqui, a escravização, né, dos negros aqui nas Américas foi muito mais violenta e cruel. Visando o lucro, né? Era mercadoria. Uma tribo já antes dos europeus chegarem, esquece os europeus. Na própria África, uma tribo quando dominava a outra, os prisioneiros de guerra virariam escravos. Sim. Mas só que essa escravidão africana com o africano seria de quê? Eles poderiam ter a casa deles, a família deles e viver, só iam trabalhar para a minha tribo. Não visava o lucro. Não, eu não ia vender você. E a família deles não eram separadas, isso, homens e mulheres que eram isso, casados e tinham filhos, continuavam vivendo junto. Então, aqui no Brasil, isso não existia. Você era separado dos seus filhos, das suas famílias. Era um objeto, você era uma propriedade, você poderia ser vendido, alugado. A escravidão na África não tinha esse caráter de propriedade. Então, tudo isso que o professor Rodrigo e a professora Vanessa relataram pra gente tem a ver com a formação do Sudão e com o golpe. Sim, tudo, porque a gente vai ver que tribos rivais que lutam pelo poder, e sempre lutaram pelo poder da região, não tinham fronteiras, não existiam fronteiras na África. Quem fez essas fronteiras foi a Conferência de Berlim, o Tratado de Berlim, enfim, que fez com que os países europeus, precisando, repetindo, de mão de obra, de matéria-prima, mercado consumidor, vão atrás dessa galera. E se liguem, galera, vai cair lá no Enem. Qual foi o único país que não era europeu que participou lá da Conferência de Berlim? Teve esse? Teve. Quem foi, galera? Pelo amor de Deus, você não pode errar, hein? Estados Unidos. Não. Foi. Os Estados Unidos estavam com uma cadeira lá para eles, né? Como o professor Rodrigo pode explicar um pouco melhor, eles estavam ainda começando a engatilhar, começando a ser... Isso. Eles estavam ainda começando a pegar a manha da industrialização. Eles viram que a agricultura não era o carro-chefe e era muito mais interessante ser industrializado. E assim, eles participando lá da África, eles poderiam dar também matéria-prima e comprar matéria-prima dos países que dominavam a África. Eles não chegaram a colonizar, a ocupar território, mas eles tinham interesse em tratados comerciais. Nos bastidores, né? Eles estavam ali querendo acordos para ter domínio sobre algumas rotas fluviais dentro da África. Então tinha a ver com o comércio mesmo. Tinha o SAM, né? Mas eles ainda não tinham potência suficiente para então colonizar o território. Até a distância, né? Pela própria distância, né? Não tinha esse... Nesse caldeirão todo, e o Sudão? Quero chegar no Sudão. Meu Deus, ele colocou, gente, vocês estão vendo? O Sudão... A gente vai falar do Sudão. Fixou no fundo do Sudão. Mas vamos lá. Se você vê duas tribos dominando uma certa região e cada uma lutando para chegar ao poder, você pode analisar o que aconteceu no dia 25. No dia 25, tinha um ditador que tinha 30 anos no poder. Nossa. Depois das independências das colônias africanas, tribos que eram mais fortes dominaram e colocaram ditadores lá. Tá? Quando agora o ditador é deposto e o exército toma conta, você pode pensar, pronto, acabou esse negócio de ditadura. Pelo contrário. Tiraram uma ditadura para entrar outra. Né? Se você for analisar friamente, provavelmente esse general que está sob o comando do Sudão hoje, ele tem alguma etnia. E provavelmente será a etnia rival da etnia do ex-presidente. Com certeza. Pode ser. E aí todo o contexto, galera, que a gente está trazendo, se liga nisso, aluno.
faz essas junções, né? Faz esse link, vem comigo na redação, faz a coesão. Ó, galera. Sabe o que tá falando, viu? Fera na redação. Faz a coesão aí de tudo. Então, existem vários conflitos. O território, né, o continente africano, né, e ali os seus países, ele já está desfacelado, né, ao longo da história. Ele que a gente coloca muito assim. Eu vou falar com vocês trazer o conceito do afropessimismo. Quando eu falo aluno, pense em África. Você pensa em coisas ruins. O que você pensa? Quando eu falo em pobreza, doença, fome. Guerra. E isso foi construído pelo europeu, porque isso não é inerente da África. A África não foi sempre assim, né? Então, perceba, tudo isso que a gente está trazendo aqui, eu e o professor Rodrigo, para mostrar para vocês que isso é uma construção histórica, social, tá? E econômica. E econômica, política, sim, né? Sim. Então a África, ela sofreu vários processos, vários conflitos, e ela está desestruturada política e economicamente, né? Porque muitos países deixam de investir na África por conta desse desequilíbrio, né? Você nunca sabe como está. Então, assim, as pessoas, eu estava lendo essa semana, né? De cada 3 pessoas, uma está desempregada. Mais de 20% da população do continente está passando fome, mas isso, galera, não é inerente à África, é fruto de conflitos históricos. Então, quando a gente vai pensar o Sudão, né, para pensar os conflitos que estão acontecendo agora, aparece um ditador, a gente tinha falado sobre isso, né? Um cara que é uma figura militar, respeitado, um herói da nação, dizendo, olha, esse governo que está aí está corrupto, é por isso que você não tem emprego, é por isso que você vive dessa maneira. Então, produz-se todo um discurso de acolhimento e aí essas pessoas assimilam esse golpe. É como se elas aceitassem. É claro que nem tudo é assim, tá, galera? Tem várias pessoas fazendo protesto e sendo reprimidas. Duramente, né? O professor Rodrigo traz isso, né? Sempre que os militares ocupam, eles vão trazer esse autoritarismo, né? Então, assim, é importante a gente, quando a gente for pensar no Sudão, pensar todas essas mazelas que foram sendo impostas à África ao longo da história, para pensar o porquê, então, que um militar consegue dar esse golpe. Por que ele consegue dar esse golpe, né? Então, tem pessoas que levam flores, que beijam esses militares e ao mesmo tempo pessoas que não aceitam esse golpe, né? Então, mais uma vez, a África entrando num conflito político. E aí, para quem que isso é bom? Para quem que isso é bom? A África, nesse formato, ela contribui novamente para que um continente consiga se manter no poder, para que outros continentes sobressaiam, como a Europa, como os Estados Unidos, grandes potências industriais, se mantenham no poder. E um adendo rapidinho, eu li recentemente que existem investimentos da China em países africanos. Claro. E aí, isso é uma história para uma outra aula, para um outro vídeo. Mas assim, é o que eu dei uma na mesma lógica de mão de obra barata, né? Sim, mercado consumidor. Explorando as matérias-primas. Boa. Né? Então, nada é por acaso. Ninguém faz nada por caridade ou por benevolência. Existe algum interesse. Algo interesse. E agora vamos dar uma olhadinha na segunda pergunta aqui da nossa sequência. Bom, vimos aqui um apanhado geral de como é que está a situação atual e como a situação atual da África chegou no que ela está hoje. Quais foram as consequências, quem foi o culpado, quem foi que explorou. Vamos lá. Segunda pergunta. Professor Rodrigo e professora Vanessa, vamos agora fazer uma diferenciação entre primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial. E, aluno, isso cai no Enem, é importante você saber as características de cada contexto, de cada um. Tá? E na segunda Revolução, no âmbito da segunda Revolução, surgem movimentos, certo? Ideologias que vão aparecer aí, vídeo o quê? Anarquismo, o socialismo, né? Karl Marx, Friedrich Engels, meu nome do outro rapaz, Mikhail Bakunin. E eu quero saber dessas correntes aí, né? O que teve de novidade, que elas surgiram aí nesse âmbito, certo? Então, é com vocês. Vamos lá, vamos por partes, como já dizia o Jack Stripador. Né?
Primeiro, na primeira Revolução Industrial, você tem que diferenciar o quê? Primeiro, as máquinas não eram, as máquinas primeiro eram madeira, o ferro estava começando a ser usado. As fontes energéticas, principalmente o vapor, né, e a mão, né, o mecanismo manual. Movido a carvão, né? E o carvão aquecia a água faz o vapor e o vapor movimentava os pistões, certo, né? Certo. Então, as fontes energéticas. Na segunda já vai uma modernização. As indústrias agora, as máquinas são mais resistentes porque são de ferro, né? O ferro começa a ser trabalhado para as máquinas durarem mais. E as fontes energéticas, o carvão natural continua, né? A força a vapor também. Mas agora já vai ser introduzida a eletricidade com o nosso amigo Thomas Edison. E também vai começar a se descobrir uma coisinha chamada petróleo. O petróleo vai começar a aparecer como uma fonte, né, de energia. Se você prestar bastante atenção, o carvão mineral e o petróleo são na mesma fonte, né? São criados do mesmo combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, então que são originários da mesma coisa. Então eles viram no petróleo o potencial de acelerar o que o carvão mineral fazia. E outro detalhe, né, professor Rodrigo? Se a gente pegar que a primeira revolução foi em 1760, na Inglaterra, houve uma queima de carvão muito grande e o carvão passa a ser gradativamente substituído na segunda por novas fontes de energia, como a descoberta do petróleo, e aí a destilação do petróleo você vai ter o querosene, vai ter o óleo diesel, gasolina, a nascente indústria automobilística, indústria da borracha. Isso é para uma outra aula. Depois, se liga aqui, clica, ó, vai mais. O que está acontecendo? Até 1760, vamos colocar essa data por volta de 1760, a sociedade não era industrial, então o consumo de energia, a queima de combustível fóssil era baixa, certo? Então, a partir da Revolução Industrial, você tem um aumento do combustível fóssil. E aproveitando aqui a história para dar um pouquinho de química, adivinha o que é que aparece com a queima de carvão, o aumento de gás carbônico na atmosfera. Ô Alex, tu tá doido, cara? Tu quer ligar agora efeito estufa? Garoto, efeito estufa, exatamente. Vai me dizer que o efeito estufa agora vem desde 1760? Não. Sempre existiu. O efeito estufa é um efeito natural da Terra. Desde das eras geológicas mais antigas, com erupções vulcânicas e tal, se não existisse efeito estufa, a gente estava aqui numa bolinha de sorvete sabor terra. Então, efeito estufa sempre existiu. O que acontece foi que a partir de 1760, o uso sempre maior de combustíveis fósseis, como o professor Rodrigo falou, carvão, posteriormente petróleo e seus derivados, aumentaram e muito a quantidade de gás carbônico na atmosfera, potencializando o efeito estufa, que hoje você conhece mais como aquecimento global. Ou, traduzindo em miúdos, quente pra caramba. Então, nós temos aí, como é que eu vou te falar? Fenômenos climáticos mais intensos, né? Você tem ondas de calor que não existiam há 100 anos atrás. Aí você vai dizer, não, isso é um ciclo natural da Terra. Não, né? Não rola. A gente está acelerando um processo natural. Então, quer dizer, você está colocando mais gás carbônico na atmosfera e, obviamente, está tendo uma consequência climática. Esse é o efeito estufa, mas eu só usei aqui, só peguei o mote. Não, deixa eu só dar um parênteses aí. Manda. Que eu estava vendo ontem uma reportagem que o gás emitido, né, o gás carbônico emitido em 1920, a gente está cheirando ele hoje. Ele está suspenso na atmosfera até hoje. Um estudo diz que ele dura mais ou menos 100 anos na atmosfera. E isso aí que ele acabou de falar chama-se material particulado, que existe em grande quantidade no ar nas grandes metrópoles. Se você for para São Paulo, Rio de Janeiro, as metrópoles que preto é o céu. Você tem uma quantidade de pessoas que sofrem de problemas respiratórios em virtude desse material particular. Tá aí, o paulista pode dizer. Opa! Olha, gente, eu tenho todas as ites que vocês imaginar. Rinite, sinusite, eu sou um caso real. Existe um movimento na indústria para substituir aos poucos. Não vai pensar que a indústria está preocupadíssima com o completo. Vamos salvar o mundo. Não, o G20 agora foi falar disso, né? Então eles querem substituir, por exemplo, carros de motor a combustão por motores elétricos. Como isso funciona? O Japão está na vanguarda do hidrogênio. Isso aí é uma outra aula.
Né? Nós temos aí a história do Japão, Revolução Meiji. Meu amigo, tem muita coisa. Então eu só usei um monte para dar uma lembradinha do efeito estufa. Vamos continuar na África. Vamos continuar para a pergunta. Eu quero na primeira, segunda revolução e as ideologias e movimentos sociais que surgiram nessa época. Professora? Galera, eu vou. Posso ir? Vai, manda aí. Anota, hein? Vai lá. Anota aí, galera. Vem comigo, presta atenção e dá like nesse vídeo, hein? Ó, galera, então vem comigo. Pensa só. A sociedade, ela se transformou muito ao longo do tempo e principalmente com as revoluções industriais. Por quê? Como era antes? Antes as pessoas viviam em feudos. Antes o trabalho ele se dava de uma maneira completamente diferente. O homem tinha uma ligação com a terra, ele plantava, ele colhia, enfim, né? E aí o que acontece com a industrialização? Essas pessoas, elas são retiradas, elas são expulsas do campo e elas passam a ocupar então, e aí começa a surgir as grandes cidades, os polos industriais. E aí, galera, pensa só, todas essas transformações começam a surgir novos pensamentos, começa a surgir então um campo fértil para novas ideologias, novas formas de pensar então essa sociedade, que abriga agora características diferentes. Se esse homem antes era próximo da terra, agora outras questões, né, afligem esse homem que está dentro da fábrica, que trabalha 18 horas por dia. Bastante explorado. Mulheres, crianças trabalhavam dentro dessas fábricas em condições que vocês não podem nem imaginar. O professor Rodrigo acho que pode trazer características mais minuciosas para a gente no campo da história, mas pensando em termos de movimentos sociais, até uma ciência nova surge, que é a sociologia, com a modernidade. E aí, o que a sociologia traz para a gente pensar? A sociedade econômica, as influências, então, dessa industrialização e o que ela causa na vida desse homem. Então, vai surgir pensadores como Marx, Engels, que é filho, inclusive, de um industrial e amigo, melhor amigo, né, se torna melhor amigo, e acaba financiando Marx, né? Então, Marx, ele começa a pensar o comunismo, porque assim, o Marx transforma muito esse pensamento, mas o socialismo e o comunismo, ele já era algo que estava sendo pensado por outras pessoas, mas o Marx ele traz uma outra perspectiva, né? Ele traz a pensar uma perspectiva econômica, porque ele era um economista. Então, fora esses pensadores, num âmbito mais micro, né, mais local, os trabalhadores começaram a perceber essa exploração e começaram a se unir. Ali começa também, de alguma maneira, né, de alguma forma, a se formar alguns sindicatos, né? Então começa essa sementinha dos sindicatos. O que eram sindicatos? Eram movimentos de trabalhadores que se encontravam às escondidas, que eles não podiam fazer isso, era proibido, era extremamente proibido, eles não podiam fazer isso, e começaram a dialogar sobre a situação. E também a promover greves, né? Então, assim, começam essas lutas sociais em relação à questão do trabalho, principalmente nessa segunda Revolução Industrial. Tem até aquela... isso cai bastante no Enem também, que eles quebram as máquinas, né? O né? Isso, o professor Rodrigo trouxe muito bem. Eles quebram as máquinas, então é um momento ali que eles estão tentando descobrir de onde vem essa tanta exploração, né? E é nesse âmbito de exploração que surge o socialismo, o anarquismo, o darwinismo social. Darwinismo social. Mas o que é darwinismo social? Bom, vamos lá. Você deve ter estudado a origem das espécies, do Darwin, né? Charles Darwin, que diz que as espécies, elas mais adaptadas, elas transmitem seus genes para as outras espécies sobreviver, para os seus descendentes sobreviver. Sobrevivem os mais inteligentes, a sobrevivência do mais adaptado. Isso. Né? No caso do darwinismo social, ele é uma justificativa para dizer que raças são desiguais nas formas de. Eu acredito que os humanos são diferentes, não as raças desiguais. Desiguais de que forma? Uma raça tem que ser dominada pela outra, porque não sabe o que seria o certo, por ser inferior. Então, naturalmente, ela tem que ser guiada.
Mas quem define quem é inferior? É aí que tá, adivinha, a Europa. Ah, É o eurocentrismo europeu. Quem tem poder para fazer isso, poder bélico para fazer isso, Então, né, galera? é o conhecido como a gente fala aqui, muito no nosso estado. Obedece quem tem juízo, manda quem pode. Pois Né? é. Você tá mandando, a pessoa vai obedecer. Você vai Esse tentar. manda quem pode, é quem tem mais. São os Poder países bélico, industriais, né? né? É como a gente trouxe, né? São várias formas Isso, de dominação. dominação, de colonizar, né, esses povos. Tem várias coisas para a gente pensar nesses aspectos do eugenismo, do darwinismo. O que foi isso, gente? Eram não só práticas, mas propostas ideológicas. E com fundamentos. O pior é que tinha fundamentos. Pseudocientíficos, confirmados, comprovados, né, por uma pseudociência, né, que dizia então, realmente, vocês vivem dessa maneira, então vocês são inferiores. Não são né? civilizados. Vocês não são civilizados, vocês são bárbaros, ou seja, muito mais próximos do animal, muito mais animalizados. Então eu, né, europeu, branco, um ser superior, né, aquele fardo do homem branco, né, vou então colonizá-los, trazer para vocês a humanização, a civilização. A justificativa da Europa para invadir a África foi que estaria levando a civilização para a África. Claro, Nesse, né, entre aspas, darwinismo social. E a justificativa diz assim, mas eu vou civilizar vocês a um custo. Vocês têm que dar todas as riquezas que vocês têm, que para vocês não servem ainda. Que esse era o neocolonialismo. Isso. Linkou agora. Então se liga, Ficou né, claro. Viu que tudo que isso tem tem tudo a ver com uma coisa que a gente vai falar depois, que é o racismo, né? Um mecanismo também de dominação. Sim, tá? de subjugar, né? Quando você subjuga alguém, a primeira coisa que você faz é diminuir a pessoa. Você não vai subjugar alguém elogiando a pessoa, dizendo que ela é o máximo. Não, dizendo que ela não é nada. Que ela nasceu para servir, não para ser servida. Isso. E aí, galera, se liga nessa diferença. Ó, a gente está trazendo várias questões aqui para vocês. Não se percam. Como a gente já tinha dito, Revolução Industrial é uma coisa, segundo o contexto, é uma segunda Revolução Industrial, é outra. E aí, outra coisa que você tem que se ligar. Lá no colonialismo, não foi usado o darwinismo social, foi usado a religião. O catequizar, né? Isso. Trazer a catequese, ou seja, mas era uma forma de civilizar, só que De dominação isso, de também. dominação, mas em forma, os jesuítas fizeram muito isso, né? Pegaram os índios, os indígenas e catequizaram, colocaram roupas, você vai ler a Bíblia, você vai temer só a um Deus. Isso É um modo de E dominação. tinha uma justificativa bíblica para essa dominação acontecer, né? Que na África era a justificativa que os africanos negros eles eram descendentes de Cã, que era filho de Noé. Eles seriam amaldiçoados, então por meio divino eles seriam subjugados, seriam inferiores, né? Ou seja, é uma justificativa rasa para dizer, me obedeça. Não vai obedecer pela fé, vai pela força. Então, vejam os meandros, né? Esses elos históricos e contextuais, né? Então, o que se encaixa em cada momento, né? O que acontece em cada momento? Fica ligado nisso para não se perder, principalmente lá nos textos de português, viu, galera? Porque cai muito isso lá no português, interpretação. E se você não tá ligado no momento histórico, você pode ser levado a se confundir, porque os textos do Enem, eles são longos, é cansativo. Se você não está minimamente antenado com esses processos históricos, você pode responder uma questão errada, tá? Mas você se ligou, a gente deu uma varredura aqui de 300 anos, indo para as Américas, colonialismo, neocolonialismo, África, a Europa. Então, agora vamos aqui para a terceira pergunta. Quase, né? Vai? Muito bem, a próxima pergunta agora, quem vai desenrolar para a gente é a professora Vanessa. Vamos lá! Professora, vimos aqui, fizemos um apanhado de África, Europa, justificativa, por que a África é desse jeito, o Sudão, chegando no Sudão. Finalmente. Se você entendeu, certo? Significa que você está ligado. Aqui não é revisão de engessado, não. Olha, é isso, é data, é não sei o que, fez assim. Explicamos os antes e os depois para você poder fazer as ligações. E agora, penúltima questão.
Qual é a contribuição africana para o Brasil e o que se entende, professora, por racismo, a origem do racismo? Ô, gente, eu vou conversar um negócio aqui particular, é uma aula só? Faz um resuminho. Rapaz! Se tiver mil likes aí, a gente faz uma outra só sobre o racismo. Rodrigo, você ainda me ajuda aí, porque na hora, é muita coisa. Tamo junto. Então vamos aí. Galera, existem inúmeras contribuições dos povos africanos. Ele permeia toda a nossa cultura brasileira. Uma coisa que veio mudando, né, com muita luta, principalmente do coletivo negro, de leis, né, que agora permitem que a gente ensine e influenciam que a gente ensine de fato a história da África nas escolas, né? Então, assim... Antes não era permitido, não, né? Não tinha, né? E antes os livros de história conturbavam muito, né? Traziam de uma outra maneira, uma outra perspectiva. Não tinha nem na faculdade, né? Quando eu fiz a faculdade de História, que foi o primeiro ano que colocaram História da África. Aí, galera, olha aí. Olha aí. Então, não tinha. Então, era muito descaracterizado todas as contribuições de fato, né, que os povos africanos nos deram, né, trouxeram, que ainda fazem parte da nossa vida, né? Então, não é só a feijoada, né, só a capoeira, tem muitas outras coisas que fazem parte. Então, vem comigo, galera, pensa só. Vamos pensar a questão da comida, por exemplo. E eu estava conversando com os meninos aqui antes, né, com os professores aqui antes, sobre essa questão ser muito forte. Porque as mucamas, as mulheres negras que estavam dentro da casa dos senhores de engenho, elas forneciam 2 tipos de alimentação. A alimentação mucunzá, que você conhece, o vatapá, a acarajé, toda essa comida, né, de características africanas, de cultura africanas, elas eram feitas dentro da casa dos senhores de engenho. E essa mulher alimentava com o seu corpo também, né, ela amamentava os filhos desses senhores de engenho, né? Então, elas traziam toda essa cultura e o linguajar, né, o jeito de fazer o cafuné, de fazer o carinho, o jeito de carregar essa criança, era todas características de algo cultural trazido de África, né? Então, essas brincadeiras que eram ensinadas para esses meninos também. Então, veja só, galera, por que eu estou trazendo isso de uma forma minuciosa? Porque eu quero que você perceba o quanto está imbricado, o quanto a cultura negra, ela faz parte da nossa vida. Brincadeiras, músicas, está entranhado, né? Na gente. Ela está entranhado. Até a questão do sincretismo religioso, que é a mistura das religiões. Já ia perguntar o que era sincretismo. Que são várias religiões que são incorporadas, né? Então, assim, o candomblé, ele vai ser uma, digamos assim, uma mistura, uma homogeneização, dizer assim, de várias culturas africanas, né? Ela é uma religião muito mais próxima do que se tinha de fato ali naquele continente, né? Em alguns locais da África. Já a Umbanda, ela é totalmente ali... Peraí. Quer dizer que candomblé não é Umbanda? Não, é diferente. Candomblé é uma coisa, a Umbanda olha aí, é outra. Cara ignorante, então a pessoa para explicar. Bora, professor. A Umbanda... Desculpa, vamos lá, agora eu me lembrei que até tem um modo pejorativo que foi criado, que é chamado de macumba. É que é totalmente errado. Galera, não faz isso. Macumba é um instrumento dos rituais do candomblé e da Umbanda. Nossa, outra coisa que eu não sabia também. É um instrumento musical, que eles chamam de reco-reco, aquele que faz... Nossa, não sabia isso. Isso é uma forma também de descaracterizar. Então, a todo momento, vão desmerecendo, vão marginalizando essa cultura, né? Transformando em algo ruim, né? Para a construção de uma identidade brasileira. Isso aí é coisa para outra aula, muita coisa para a gente falar. Mas tem todas essas contribuições. Uma coisa muito bacana, galera, que eu trabalhei no meu mestrado, foi a questão da contribuição dos cabelos, dos penteados, né? Então, essa coisa do trançar o cabelo, manipular o cabelo, é uma coisa que é uma característica muito forte dos povos africanos. Como eles manipulavam, mexiam nos cabelos. Até o professor Rodrigão aí, se eu estiver enganada, me corrige. A questão dos egípcios
a questão das perucas, é. né? Realmente, Né? Eles Então, raspavam todos os pelos do corpo e usavam perucas e aquelas perucas que você vê até nos sarcófagos, né? Eles usavam ou chapéus, né? Chapéus bem característicos que você pode ver na esfinge, né? Ou então perucas, porque os egípcios tinham o hábito de raspar todos os pelos do corpo. Sobrancelha, barba, cabelo. e o Egito fica onde? Ai, não é Onde é que fica o Egito? Não é Onde essa. que fica o Egito? Eu não vou dizer nada não. Não, diz aí, professor. Ó, pelo gente, amor tá de crítica a Deus, situação, hein? Porque quando às vezes eu falo em sala de aula, onde é que fica o Egito, cara? Fica lá no Oriente Médio. Eu digo, só falta sair da sala. É na África. Na África, por isso que eu É na África. É por isso que eu disse a questão dos cabelos, é por isso que eu trouxe pra gente pensar contribuições de territórios africanos, tá? Então tem a questão do cabelo, do manipular, do trançar, então tem tudo isso, galera, religião, comida, música, Fala. né? A própria linguagem, a nossa fala, a nossa maneira de falar, né? Eu tinha comentado também com os professores a questão do português. Não sei se vocês já ouviram falar, mas procurem a Lélia Gonzalez, né, uma antropóloga Anota aí. brasileira, inclusive caiu o texto dela no Enem, se liga. Ah, não, tá Lélia dando a prova Gonzalez. já, cara. Não, pelo amor de Deus, né? Pô, se liga, cara. E ela traz eu vi a questão, né, um pedacinho ali de um artigo dela que ela fala do português. O que é o português? A Lélia Gonzalez, ela tá evidenciando, ela tá então exaltando uma língua que é marginalizada, né, também, e que é contribuição africana, faz parte do nosso dialeto, mas é marginalizada, é colocado como algo coloquial. Então ela fala, olha, eu vou falar com você, mas eu vou falar com você no português, tá? Com licença. Professora, explique por gentileza para o ignorante o que é coloquial. Meu Deus, será que eu pergunto isso? Pergunta é bom. Gente, coloquial é uma língua que a gente não usa na regra da gramática. Quando a gente norma culta, né? Não é norma culta, isso, muito bem lembrado, professor. Não é uma norma culta, né? Então, nos livros de gramática, quando você for escrever a redação do Enem, você não pode escrever de forma coloquial, né? Se você usar alguma palavra coloquial, coloca entre aspas essa palavra para destacar que você está usando e que você sabe que ela é coloquial. Que brincadeira, amiga. É história, é química, é português. É questão do Enem. Tu quer mais o quê, bicho? Quer a prova logo? Acompanha aqui, né? Dá like. Acompanha aqui, né? Bota no comentário aí o vídeo que vocês querem também que a gente vá falar. Pronto, boa. Você quer o quê? O que você quer falar? O que você quer que a gente fale com você aqui? A gente pode chamar mais gente, então aqui é você que manda. E agora vamos lá. Depois disso tudo, o que se entende por racismo? Eu vou fazer a mesma pergunta, é uma aula só. É uma aula só. Clica aí, ó. Sentiu que ela quer dar uma espalhada no conteúdo, né? É com você. Eu tô aqui, eu tô na beira, ele tá me empurrando. Em poucas palavras, por gentileza, se é possível. Galera, o que eu posso trazer para vocês, né? Porque é um mundo pra gente pensar, é como o professor Rodrigão trouxe aqui pra gente. Não tem como você falar sobre um assunto sem uma perspectiva histórica, sem um contexto. Isso faz toda a diferença, tá? Sempre se liguem aí na matéria de história, porque sem ela vocês não conseguem dar conta de tudo que está acontecendo. Então, o que é o racismo pra gente pensar, né? Primeiro, ele é um mecanismo de dominação, de inferiorização de outros povos. Com base em quê? A gente trouxe o darwinismo social. Com base nas características físicas, cor da pele, cabelo, nariz, todas essas características, né? Todas as características negras, elas são usadas pelo racismo, porque é uma ideologia, é um mecanismo de dominação. O racismo também é uma prática, inclusive uma prática, infelizmente, cotidiana no nosso país, né? E a gente vê isso acontecer, o racismo, ele acontece em relações micro, né? Então ele acontece também de duas maneiras: estruturalmente, que ele é institucionalizado, e aí, nossa, professora, você está deixando cada vez mais complicado. Eu já ia perguntar, mas como assim? Como é racismo institucional? Cada vez mais complicado. Mas aí eu vou dar dois exemplos. Clica aí. Vou dar dois exemplos só para a gente conseguir compreender. Então, o racismo, ele é o quê? Ele é
um mecanismo de dominação. Vamos pensar, vamos trazer para a nossa vida? Então, assim, o racismo, de uma forma estrutural, institucional, quem vai falar isso é o professor Silvio Almeida. Por exemplo, pensa comigo, a polícia, ela está a serviço, a polícia militar, por exemplo, ela está a serviço do Estado. Quem manda nela é o Estado, né? A União, enfim. A polícia militar serve ao Estado. A polícia militar, a gente vê nos jornais, na mídia, né? Como ela acaba protagonizando cenas de violência, na maioria das vezes, contra pessoas negras. Isso é por acaso? Isso não é por acaso, né? Então existe um estereótipo construído, principalmente ali no final do século XIX, eugenista, o darwinismo social. Tem tudo a ver com a segunda revolução imperialista. Então, assim, é um estigma sobre o corpo negro que foi construído. Olha a gente contando a história para você. Né? A invasão da Europa. Isso por interesses, né? Isso por interesse. Então, é como se tivesse construído uma imagem do que é o bandido, do que é o marginal, né? Não só dentro de uma condição social aonde o negro foi colocado, mas pela imagem dele, né? Associava-se a isso. Então isso foi tudo construído pelos eugenistas no final ali do século XIX. E foi sendo passado, né? E até eu posso colocar o que a professora falou brilhantemente, a professora Vanessa, é que aqui no Brasil, o racismo, por mais absurdo que conheçamos, o racismo, ele ganha força quando os escravos são libertos. Não, viajei agora. Não entendi. Claro. Não entendi. Como assim? Vamos lá. Quando os escravos são libertos, 13 de maio de 1888... Princesa Isabel. Gente, eu vou ter que falar. Vocês já leram a carta? Baixa! Sabe o que está escrito lá? Dia 13 de maio, libertação, dia da abolição. Beijo, Isa. Tchau, liberta os escravos. Pronto. Beijo, Isa, cara. E os anos de escravidão? Cadê a indenização? Não teve nada. É aí que tá, aí que vem o porém, aí que vem o trunfo. Os escravos não foram indenizados, muitos continuaram nas fazendas ou com seus donos por não ter onde ir, não saber o que fazer, não ter emprego. Imagine você, um homem mulato, você não era branco, a minoria da população brasileira era branca no final do século XVIII, tanto que eles vão tentar branquear a população com os imigrantes italianos. Mestiço, né? Mestiço, que é mulato, cafuso e tudo, e você tinha escravos. Então imagina que você perde os escravos na hora, você já vai ficar pé da vida com o império, segundo império, e com o seu escravo. Agora imagina aquele cara que tinha uma loja. E ele vai contratar um escravo? Não. Por quê? Um ex-escravo, no caso. Porque ele vai pensar, o que eu ouvi dos escravos? Que eles queimam as plantações, eles fogem, eles matam os senhores, eles fazem atrocidades com a família dos senhores. Eu vou contratar um cara desse? Não. E esse cara já vai ser marginalizado. A partir daí, quando você vê um escravo que não existe mais, que é um escravo liberto, que tem a abolição, você vai olhar, esse cara já matou, esse cara já fez um mal. E ele então, não tinha base também, porque não era oferecido educação, nada. Então eles eram analfabetos. Então ele foi relegado à margem. À margem total. Sim. Aí outra coisa, muitos, infelizmente, recorreram ao crime. Teve aí o estereótipo de que todo negro é o que contribuiu. Bandido. Isso. Que é o que a gente falou do afropessimismo. Não é inerente à África o fato da gente olhar para a África e ver ela como um lugar extremamente pobre. Não é inerente ao negro essas caracterizações. Isso é construído historicamente por vários motivos. O negro, como o professor Rodrigo disse muito bem, ficou desamparado totalmente. Ficou ele não jogado. tinha educação, ele não conseguia trabalhar. E aí, nesse processo, galera, que é uma aula pra gente dar, assim, bem mais complexo. Existe uma nova proposta de identidade social pro brasileiro. Então, e aí o que acontece? O que é bom? O bom é ser branco. Isso é o melhor a ser. Então, assim, a gente
tem uma proposta no final do século XIX, começo do século XX, de branquear a população, de embranquecer essa população. Então a gente traz europeus. São os imigrantes? São os imigrantes europeus. Os imigrantes europeus. Que é embranquecimento da população, porque você está muito negra, está muito mestiça. Então, vamos ser como os europeus. Vamos trazer os italianos, aquela galera que veio pra cá. Isso. Também pobres, camponeses, pobres. Alguns trabalhavam em algumas indústrias, mas na maioria pobres, fugindo de perseguições religiosas ou guerras, vinham para cá. Não só para embranquecer, mas para trabalhar. Então eles ocupavam o lugar das pessoas que estavam mão de obra ociosa, que eram essas pessoas negras, que foram cada vez mais. O Gilberto Freire, que também cai muito no vestibular, ele escreve Casa Grande Senzala, mas ele também escreve Sobrados e Mucambos, que é uma história, uma outra história, que é como essas populações vão sendo marginalizadas, vão parando em tá lugares. Faltando só dar a prova para você agora. Galera, cola com a gente que é sucesso. Cola com a gente que você passa de ano. Faz igual aquele meme, confia. Pessoal, eu quero agradecer demais aqui a presença do professor Rodrigo Navarro. Eu que agradeço. E da professora Vanessa, que deram, não vou dizer que eles deram uma aula, eles deram uma volta pela história, certo? Se você estava com dúvida, o Sudão teve o quê? Teve um golpe de Estado no Sudão, mas não, tá aqui, ó, tudo explicado, a gente ainda enraizou por alguns outros assuntos aqui, que obviamente não dá para falar agora. Então, eu quero agradecer demais ao professor Rodrigo, à professora Vanessa, que é outra aula, os feras aqui. Bota aí, ó. Clica, rapaz. É a tua chance. É a tua chance. Pede aí. Vou pedir agora o seguinte, professor, rápido. Dicas para o Enem, jogo rápido. Então, galera, assim, eu tenho dicas sobre esse assunto, né, que são esses conflitos nos países africanos, né? Tem um filme que você pode... Eu lembrei até de outro filme agora, Lawrence da Arábia também, que vai mostrar um pouco disso, né? Que é o começo da Primeira Guerra, que já é pós-imperialismo, que já é outra conversa. Qual que é, professor Rodrigo? Eu não ouvi direito. Qual que é? Lawrence da Arábia. É um filme antigo muito bom. Primeira Guerra. Que já vai pegar, que tem tudo a ver com a gente. Tá afim de Primeira Guerra? Segunda Guerra? Isso. Manda aí. Like. E outro filme que eu vou indicar a vocês é O Novo Rei da Escócia, né? Que é excelente, que vai mostrar muito, esse é muito bom, já assisti. Muito o que está acontecendo no Sudão por aí. Um ditador, militar, e você vai assistir. Depois você me conta, bota aí nos comentários o que você achou. E se quiser qualquer coisa sobre mais assuntos e a continuação disso, só mandar aí pra gente. Muito obrigado, galera. Até a próxima, tamo junto. Professora? E aí, galera, tudo bem? Vocês lembram que a gente falou dos conflitos, das divisões da partilha do território africano? Vocês lembram disso? Olha lá, hein, galera? Não pode esquecer. Eu vou indicar um filme pra vocês, Hotel Ruanda, tá? Esse é bom, esse é muito bom. Assista esse filme. Nesse filme tá bem caracterizado isso que a gente falou, esses conflitos entre povos tribais, né? Esses conflitos que ficaram ali depois dessa partilha. Então, é um filme que ele traz bastante... ele foca em duas etnias, né? Os Hutus, e eu vou pegar uma cola aqui, e os Tuts, tá? Então vai mostrando o quão é violento, e foi até mais violento que isso, né, galera? Então, para vocês perceberem, compreenderem que não tem como a África se recuperar, o continente africano se recuperar de todo um processo histórico de séculos, exploração, né? De exploração, exatamente, né? Então, assim, reflitam, assistam esses filmes, reflitam sobre isso, para também chegar lá no Enem e arrasar, conseguir fazer as conexões, conseguir fazer a coesão, e quem sabe esses filmes podem ajudar você na hora da sua redação. Certeza. Tá? Muito. Esses filmes podem ser usados como exemplos para falar de problemas que estão acontecendo agora. A dica da redação. Eu já vi a premonição aqui que a dica da redação vai ser uma parada dessa. E já que teve dica de filme, eu vou dar a minha dica de filme. A dica de filme é você assistir esse vídeo, meu irmão. Porque se você assistir esse vídeo aqui, se você compartilhar, metade da prova de história já foi. Dicas para redação, química, o que é que você quer? Você quer biologia? Manda. Você quer matemática, quer geografia? Manda. Bota nos comentários aí. Que a gente desenrola. É com você. O Enem tá bem aí. Tá na tua mão. Se for biologia, a gente vai chamar mais o professor. Bora. Biologia eu não vou desenrolar. Vamos. E você quer alguma coisa sobre África? Quer Europa? Quer outro tema histórico, professor Rodrigo?
está aqui, a gente chama outras Na hora. pessoas. O importante é você não desperdiçar a sua chance. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima. Obrigada. Valeu, galera. Até a Até próxima. mais. Tchau.